Mas, enfim, voltando a esse negócio aí. Eu acho que são processos que ocorrem simultaneamente. E não é uma grande novidade também, não. Por quê? Porque a política, de um modo geral, ela tem esta dimensão do ornamental, do lúdico. A intensidade com que isso aparece varia. Mas o espetáculo está posto na política. E desde muito antes do fascismo. Isso está desde sempre. O que é uma coroação monárquica, se não um grande espetáculo para a sociedade? O que é a unção de uma nova dinastia, se não um imenso espetáculo que as pessoas buscam uma identificação com aquele princípio que o sujeito encarna? Então, essas coisas, elas são permanentes. Elas são é uma dimensão essencial da existência humana e da existência política. No entanto, e isto é um fato que tem sido levantado por muitos analistas, desde o criador do termo guerra cultural, que foi um sociólogo norte-americano, James Hunter, até esse Bocoté e vários outros, existe no presente momento uma tensão ideológica que ela é mundial, dividindo todas as nações mais desenvolvidas com debate ideológico entre aqueles que são mais progressistas e uma maioria silenciosa conservadora. Isso é uma coisa que está sendo colocado insistentemente por vários livros, vários textos, vários autores, com provas muito substantivas, inclusive estatísticas, de que é assim que acontece. Então, existe esse componente, e esse componente nunca pode ser desprezado, porque Bolsonaro se fez em cima dele. Todo o discurso do Bolsonaro foi feito para capturar o imaginário destas pessoas, que é o discurso contra o sistema, a favor da família, da moral e blá, 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 blá. E isso continua aí. E se você for fazer um questionamento livre, né, junto com eleitores do Bolsonaro e tal, muita gente vai dizer, não, eu estou com o Bolsonaro porque eu não quero que Lula volte, eu estou com ele porque ele é pró-família, eu estou com ele porque... Isso existe, isso é muito forte. E é uma coisa que Bolsonaro está andando sozinho, porque só Bolsonaro tem legitimidade para falar esse discurso, porque os outros candidatos eles não querem. Então você tem um campo de costumes, que é um campo conservador, que foi deixado ao léu, e que ele pegou e ele se instalou. E nesse sentido você tem esse cabo de guerra. É lógico que aí o bolsonarismo vai introduzindo uma série de elementos próprios que tem a ver com a situação circunstancial em que ele se encontra. Por exemplo, a questão do voto impresso. Por que voto impresso? Porque o voto impresso pressupõe uma crítica ao sistema. A urna eletrônica pareceria uma coisa do sistema, então, e você teve aquela coisa da Smartmatic, Venezuela, aí você faz uma grande associação do voto impresso para o sistema, para o esquerdismo, para a volta do PT, e aí você cria uma teoria conspiratória, mas note, no cerne dessa teoria conspiratória, ainda existe um elemento ideológico muito claro. Nós estamos contra o sistema foi tomado por esquerdistas, esses esquerdistas querem tomar a América Latina e eu luto contra isso, por isso eu preciso do voto impresso. Se você pegar as coisas mais lúdicas do bolsonarismo, todas elas se vinculam a isso de novo. Terra plana. Que coisa mais absurda? Terra plana. Ah, terra plana, terra plana, terra plana. Por quê? Porque é uma negação de todo o establishment científico. Então o cara novamente volta a dizer que a verdade está conosco. A gente consegue enxergar a verdade por trás das aparências. E quem é que manipula as aparências? O sistema. E o sistema é de quem? Quem que controla o sistema? Aqueles que são contra o cristianismo, contra a família, contra Deus, etc, etc. Na famosa pirâmide da Débora G. Barbosa, quem é que estava no topo acima dos iluministas? O diabo. Então, assim, são temas recorrentes. Eles pensam nesses termos. Eu achei que ele era só o pai do rock, eu não sabia que ele estava no topo da pirâmide. Pois é. Então, assim, é uma coisa de associação. O cara vai associando a esquerda com o diabo, com o sistema, com o mal, com aqueles que querem que as crianças se tornem homossexuais, e vai fazendo essa grande salada, e tudo está em volta disso. Só que o elemento ideológico está aí, está no cerne desse negócio. Isso é como eu enxergo. Então, Ricardo, que direita... Me explica qual é essa direita, então, que absorve isso.
A direita populista. Sarkozy. O Sarkozy Sim. não se aventura pela Terra plana. Não. Ele se aventura Claro que na não. Terra Bruni, que é bem legal se aventurar Sim. mas na Terra plana não. Então, assim, é possível... Mas, por exemplo, possível fazer guerra ideológica sem ser débil mental? eu acho que é Você possível. precisa fazer isso. Então, se você pegar, por exemplo, Sarkozy, tá? O livro lá que eu estou lendo, o Multiculturalismo, ele fala o seguinte: o Sarkozy ele constrói um discurso que muda com a questão da imigração, com o maio de 68, com a revalorização, olha só, a revalorização do passado histórico francês, ou seja, aquela ideia de que a nação francesa tem que exculpar as suas faltas perante um ídolo do progressismo, ele rompe com isso. Só que essas coisas elas funcionam no contexto francês. Então, na França, você tem a memória do general de Gaulle, você tem a memória do grande império francês ultramarino, você tem a memória da resistência francesa ao nazismo, né? Você tem várias memórias históricas importantes que você pode recuperar, atacar a questão da imigração sem controle, atacar a diluição da sociedade francesa de maio de 68 e do multiculturalismo e manter um discurso ideológico mais ou menos dentro do limite do que é razoável. No caso aqui do Brasil, a coisa foi por um outro viés, né? A gente poderia imaginar que o nosso discurso de direita deveria ser um discurso de louvar a unidade nacional do Brasil contra os diversitários que tentam destruí-la, de buscar as nossas raízes ali em Gilberto Freire e tal, mas não foi isso que aconteceu. Todo esse traslado da direita ocorreu, e aí tem uma questão biográfica no Brasil, pela mentalidade de um sujeito que é notoriamente doido, que é o Olavo. O Olavo é doido. O Olavo é uma pessoa muito complicada mentalmente. O Olavo é um sujeito que se meteu em tudo que é seita aí, antigamente, que fez a barca egípcia para falar com os ETs. Não faça assim do nosso mestre, faz favor. É teu e é meu também. Modere esse discurso do professor Olavo. Então, houve esse através do Olavo, e mais que isso, ainda houve a importação desses temas da direita americana mais obtusa e mais louca. Aí você juntou tudo, você juntou a importação, você juntou o Olavo, que é meio doido, você juntou o bolsonarismo, que é tosco, e virou essa salada terrível aí. Mas eu não acho que seja impossível fazer guerra cultural, enfim, sem ser um imbecil. Se eu achasse, eu nem estava na política, eu já tinha ido embora.